Médico que defendeu uso de cloroquina no tratamento contra a Covid representará São Paulo como conselheiro no Conselho Federal de Medicina. Eu, quando vi o rosto desse médico hoje, falei, puxa, eu me lembro dele. Ele, naquele episódio que eu atravessei com um jornalista que defendia o uso de cloroquina na emissora em que eu trabalhava, ele me procurou em redes sociais para defender não posso dizer argumento, né? Para defender aquilo que foi dito pelo jornalista na época. Eu falei, eu conheço esse médico, conheço esse nome aí. Então, e depois foi me procurar para comemorar minha demissão no X. Enfim, cada um que comemora o que bem entender, né? O infectologista Francisco Eduardo Cardoso Alves, que defendeu o uso da cloroquina no tratamento contra a Covid, representará os médicos do Estado de São Paulo como conselheiro federal na nova gestão eleita para o Conselho Federal de Medicina com sede em Brasília. Francisco Cardoso chegou a defender o uso do medicamento antiparasitário para o tratamento precoce da doença durante depoimento à CPI da Covid em 2021. Abre aspas para ele. De todos os remédios testados, o que apresentou inicialmente o melhor desempenho foi a cloroquina e sua prima farmacológica, a hidroxicloroquina. E aí tem, enfim, declarações dele aqui defendendo a utilização do medicamento. A escolha do médico para representar os médicos, então os médicos paulistas, eu não sei se o seu médico votou, mas eu vou procurar saber se o meu médico votou nessa eleição e em quem ele votou. Dependendo do que ele me disser, nunca mais, não é? Porque, enfim, nós estamos falando de médicos, né? Gente que estuda 8 anos para poder, e estuda muito, né? Passa num vestibular muito concorrido, muito difícil, né? Se o seu médico apoia e se sente representado por esse perfil de profissional, né, acho bom refletir. No meu caso, a reflexão será imediata e óbvia. Nunca mais aparecer. Ele concorreu pela chapa 2, chamada Força Médica. Dentre as 4 chapas que concorreram, a Força Médica foi a única que defendeu em suas propostas a resolução do Conselho Federal de Medicina sobre o fim da assistolia fetal em casos de estupro. Francisco Cardoso será conselheiro efetivo no Conselho Federal de Medicina, um mandato de 5 anos. Foi uma eleição bem ideologizada, né? De ambos os lados, né? Usaram até o velho da van como personagem da campanha eleitoral. Enfim, eu me retiro desse assunto porque prefiro deixar pra lá, Vinícius. Fica à vontade aí. Ô Rafa, olha, alguns representantes, né, a gente tem orgulho, outros a gente tem que conviver com eles. A questão de fato, acho que é muito importante isso que você comentou, no sentido de saber se por acaso o médico que você frequenta votou em quem votou nesse tipo de pleito. Quando a gente fala sobre medicina, me parece que a gente está falando de uma das profissões mais humanas que existem e uma profissão que está absolutamente... Desculpa, eu liguei o celular aqui e saiu o stop. Não, e uma profissão que, além de humana, é uma profissão que está muito conectada ao estudo, à ciência, à tentativa e erro. E por tudo isso, me parece que são profissionais que estão sempre prontos, preparados e habilitados, pelo menos na teoria, para rever os seus erros, para aprender com os erros, para tentar uma nova tese. E depois de tanto tempo, a gente ainda encontra profissionais formados, e eu não tenho a intenção de discutir com um profissional de medicina sobre algo que ele tem uma formação acadêmica, e eu não sou formado em jornalista, mas como qualquer cidadão posso escolher o profissional que vai me atender. E por meio das credenciais desse profissional, ver se eu me identifico ou não com ele. Né? Se você se identifica com um profissional que entende que o melhor caminho, à época da pandemia,
da Covid-19 e que depois de tanto tempo continua defendendo teses que a maior parte dos cientistas já comprovaram e já disseram, já explicaram por N motivos que não eram o caminho mais eficaz, mais efetivo, a melhor proteção, é uma decisão individual, você vai continuar frequentando os consultórios e conhecendo esses profissionais. Tudo bem, né? Não é o profissional que eu quero perto da minha família, das pessoas que eu amo, procuro outros especialistas. E é isso, infelizmente, né? A gente não sabe exatamente como aconteceu a eleição, como foi o clima, como foi a votação. A gente sabe que nós temos aqui o doutor que vai representar o nosso estado no Conselho Federal de Medicina. Vamos ver como vai ser o trabalho dele. Acho que vale a pena a gente acompanhar de perto para, no fim desse período, saber se nós, enquanto cidadãos que moramos aqui na cidade de São Paulo, vamos sentir orgulho ou vergonha, Rafa. É isso aí, eu vou acompanhar de longe, aí você me conta qualquer coisa. Tá bom. Quando eu trabalhava... um toque aí, vai me avisando. Ô, Rafa, quando eu trabalhava na CBN, a Confederação Federal de Medicina sempre me atendeu muito bem, assim, a assessoria de imprensa. Sempre foram muito solícitos. Então, de fato, eu converso com os profissionais da área de comunicação, sempre a gente teve uma conversa muito boa, né? Agora... Nunca acompanhei de perto o trabalho de um conselheiro, mas sempre que a gente ia falar de um assunto, o conselho se colocava ali à disposição e, como uma entidade importante que sempre tinha voz. E vai ser assim. Você invariavelmente vai encontrar o nome dos conselheiros e a própria entidade se posicionando em matérias de veículos jornalísticos, né? Vamos ver como vai ser o posicionamento deste profissional que agora ganha essa chancela. Né? Essa chancela traz, ou pelo menos deveria trazer, na teoria, credibilidade ao profissional que recebe. Você passa a ser conselheiro do Conselho Federal de Medicina. Você toma por base que não é qualquer pessoa que chega a esse posto. Vamos ver como vai ser o posicionamento desse profissional com essa chancela, com esse carimbo, nas matérias em que ele for consultado, nas palestras em que ele oferecer. A gente vai acompanhar ele e de todos os outros, Rafa. É isso aí. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.